Olá, queridos alunos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Todo mundo pega o seu livro na página 221 e vamos começar? Hoje nós iremos estudar sobre as tecnologias, trabalho e sociedade. Desde muito tempo atrás, o ser humano tenta ampliar a força e o alcance dos seus músculos, inventando e utilizando novos instrumentos e se valendo da energia dos animais, do fogo, da água e dos ventos. Esses ciclos, que, apesar de não serem naturais, eram de baixo impacto para o meio ambiente e de pouco dano à natureza, foram deixados de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial, que dinamizou a produção de bens e mudou o ritmo de vida das pessoas, que até então era puramente ligado à natureza e ao campo. Coisas como jornada de trabalho, estradas de ferro e navios a vapor começam a mudar o mundo. Apesar de tudo, o aumento do impacto ambiental ainda é pequeno. Mas, a cada nova técnica de extração criada, a cada nova ferramenta de produção desenvolvida, essa agressão ao ambiente vai se agravando. No século XIX, as cidades e populações cresceram enormemente, impulsionadas pelos avanços trazidos pela Revolução Industrial, que ainda não havia terminado. Surgem novas fontes de energia, como o motor a explosão, que movimenta motores mais avançados, como os dos automóveis. Surge também a energia elétrica, que com suas lâmpadas de filamento iria por fim às lamparinas a gás. A partir desse período, a poluição do ar e da água começam a ser perceptíveis. Vamos lá! Na década de 1950, no século XX, o desenvolvimento da tecnologia, ampliado durante as duas guerras mundiais, faz com que a indústria e a poluição alcancem níveis nunca antes possíveis, e esses níveis só têm aumentado. Hoje em dia, os ciclos naturais, como a água, a terra, sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais no mundo. É necessário que se pense nas consequências da poluição em escalas local e global e se busquem tecnologias que, se não reverterem os malefícios da poluição, ao menos não contribuam para aumentá-la. As mudanças nas formas de trabalho. Podemos dizer que a Revolução Industrial foi uma verdadeira divisora de águas no que diz respeito ao desenvolvimento de técnicas de trabalho. Antes dela, por exemplo, atividades como o trabalho em lavouras eram praticamente as mesmas desde a Idade Média. E aí vocês observam no lado esquerdo é como era antigamente e do lado direito na atualidade. O roçado e o plantio manual dos roçados podiam levar um dia inteiro. Com o desenvolvimento de máquinas agrícolas, esse tempo passou para poucas horas. Extrair madeira poderia levar dias. Além de remover manualmente os galhos, os lenhadores usavam animais de tração para o local de trabalho. Se não tivessem animais, carregavam eles mesmos. Com o desenvolvimento de ferramentas de corte, a madeira pode ser extraída e levada diretamente para a cadeia de produção. A Revolução Industrial não parou apenas nas técnicas de produção na fábrica. Com a agilidade da linha de produção, a forma de trabalho e até o ritmo do dia das pessoas foram se modificando. O desenvolvimento de novas tecnologias nos séculos seguintes mudaria até a forma de fornecer os produtos. O ritmo da produção era ditado pelo trabalhador, que fazia seu próprio horário de acordo com as necessidades ou simples vontade. Com a industrialização, o que dita o ritmo do trabalho é a demanda da fábrica e o horário estabelecido no contrato. Antigamente, a única forma de vender sua mercadoria era expor em algum lugar seu produto, seja numa loja ou numa feira livre. Com o desenvolvimento de tecnologias, ter um espaço físico para vender produtos se tornou opcional. Com a internet, podemos comprar e vender mercadorias no conforto do nosso lar.
Agora vamos fazer a atividade da página 225 e 226. Primeiro, complete a frase com a alternativa correta. Os ciclos de pouco dano à natureza foram deixados de lado no século XVIII, com a chegada da Revolução Industrial. Segundo, o que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? As duas guerras mundiais. Terceiro, pinte os quadros com as afirmativas corretas. É necessário que se pense nas consequências da poluição. É vital desenvolver tecnologias que minimizem a poluição. Os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais. Quarta questão. Numere corretamente as imagens com 1 para as situações antes da Revolução Industrial e 2 para as consequências dela. Nós vemos aí um casal, dos primórdios que estão se aquecendo numa fogueira. É número 1. Nós observamos uma indústria, uma fábrica de automóveis. É número 2. Nós observamos um rapaz no roçado, trabalhando na agricultura. É o número 1. Observamos a outra imagem, um menino de frente ao computador, fazendo compra. Número 2. Logo abaixo, nós vemos uma feira livre, onde estão sendo expostos alimentos e sendo vendidos. É número 1. Depois, a gente observa aqui também, num plantio, um trabalhador com maquinário. É o número 2. Observamos um rapaz com a serra, uma serra elétrica, cortando o caule da árvore, é o número 2. E observamos a última imagem, o sapateiro, que é número 1. Quinta questão. Pergunte aos seus pais a profissão deles e peça para eles a descreverem. Depois, pesquise se essa profissão existia antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido no decorrer dos tempos. Escreva o resultado da sua pesquisa logo aí abaixo. Então, quinta é a resposta pessoal. Próximo assunto da página 227 é a transformações dos meios de transporte e de comunicação. Existem diferentes formas de se representar o planeta Terra. Algumas delas são o globo terrestre e o planisfério. Observando, ficamos pensando nas distâncias que separam os continentes e em como os avanços dos meios de transportes e de comunicação são importantes para que os produtos cheguem aos lugares e as pessoas que se comuniquem entre si. As transformações dos meios de transporte e de comunicação envolvem uma dinâmica de transformações cada vez mais acelerada e produtora de uma interdependência. Essas duas transformações aliadas permitiram que as distâncias do mundo possam ser facilmente percorridas, diminuindo gastos e tempo em deslocamento. Com a evolução das técnicas de produção industrial, os meios de transporte e de comunicação foram ganhando novas formas e funções e utilizando tecnologias cada vez mais avançadas. Agora é com você, atividades de casa das páginas 228 e 229. Espero que tenham aprendido. Beijos e até a próxima!